Com a gente de segunda a sexta-feira, sempre às 1h30 da tarde, personalidades da região metropolitana, personalidades do Brasil, debatendo e discutindo junto com você as demandas da região, os nossos problemas, as nossas dificuldades, né? O nosso desenvolvimento, né? As coisas importantes que acontecem por aqui e, claro, também sempre a discussão da pauta nacional. Lembrando que a gente tem uma reprise também de segunda a sexta às 8 da noite e um pouquinho mais na frente, às 10 horas, 22 horas, portanto, após o JB, o nosso painel regional. Nessa edição, a política de Cubatão, mais uma vez, em pauta aqui no painel Debates, né? Com prazer, a gente recebe aqui o vereador Severino Tarcísio da Silva, Doda, vereador do PSB de Cubatão. Boa tarde, prazer recebê-lo. Tudo bem, Doda? Boa tarde, Edgar. É um prazer estar aqui mais uma vez. Boa tarde, Armando Campinos. Boa tarde, o meu amigo Márcio Chaves e a todos os telespectadores. É sempre um prazer estar aqui prestando serviço e informação e fico grato mais uma vez pelo convite. A gente que agradece a presença do vereador, como também do nosso Armando Campinas, né? Sempre uma referência, né, na política de Cubatão e da nossa região metropolitana. Tudo bem, Armando? Tudo bem, Buturão. Boa tarde, Buturão. Boa tarde, telespectadores. Companheiro Doda, vereador em Cubatão. Companheiro Márcio Chaves, da Rádio Virtual. É uma satisfação maior estar aqui com vocês para debater os problemas da nossa cidade. E o Márcio Chaves conosco, né, companheiro radialista, Rádio Virtual de Cubatão, participa e colabora com a gente em mais essa edição do painel regional Debates. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, Motorão? Boa tarde para quem está ao vivo e boa noite. Boa noite para quem está na reprise. Para quem está na reprise. Hoje, vou aproveitar esse salão, agradecer aqui o convite e, sem dúvida, é um prazer estar aqui junto com o Armando, junto com o Doda e com o Boturão, nesse programa que já é líder de audiência em Cubatão, né? O pessoal comenta muito. Parabéns aí a toda a produção e a você, Boturão. Obrigado, obrigado, Márcio. Colaborar na medida do possível. Vai colaborar sempre, né? Conhece bastante da política de Cubatão, de toda a região metropolitana. Obrigado, pessoal de Cubatão, que acompanha diariamente a gente, né? Lembrando, 3014-5281 para você ligar aqui para nós, né? E enviar a sua pergunta, seu comentário, a sua opinião a respeito dos temas, dos assuntos que a gente coloca em discussão durante o programa. facebook.com/painel regional, também pelas redes sociais você participa conosco, vai 6.200 curtidas aqui, a gente fica muito satisfeito com a sua participação pelas redes sociais também. Estamos online, né, pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal, você clica lá no ícone painel regional e acompanha a gente em tempo real. O programa encerrado vai para o YouTube, você revê os trechos que julgar mais importantes, mais interessantes, ou o programa por inteiro, se você assim desejar. A gente abre sempre o painel regional Debates, destacando aqui, não é, os nossos parceiros do dia a dia, como é o DL, o Diário do Litoral, que traz na sua manchete, na capa, esta manchete aqui: o Estado reforça a segurança em 54 escolas da nossa região metropolitana. O programa estadual vai atingir Santos, Guarujá, Bertioga e Cubatão. Tá certo? Vereador Roda, nosso Armando e o Márcio aí, expertos no assunto, portanto, essa decisão atinge também a Cubatão. Peço ao Doda que me ajude aqui a distribuir. A edição do DL, o Diário do Litoral, e eu destaco também do mesmo grupo de comunicação do DL, o Gazeta de São Paulo, que circula por mais de 250 cidades, inclusive a capital paulista, que traz a manchete: criação de empregos é a menor em 22 anos. Esta é uma manchete realmente preocupante para todos nós, né? Mesmo com o turismo da Copa, a geração de emprego formal no Brasil é a menor nos últimos 22 anos, para o mês de maio, não é? Foram criadas 58.800 vagas no mês que já se foi. Nós já estamos quase que vencendo também o mês de junho, né? A economia realmente deu uma travada, né? Isso preocupa a todos nós. Vereador Doda, por favor. Recebe aqui o Gazeta de São Paulo, para o Armando Campinas também e para o Márcio Chaves, né? Antes da gente começar o nosso debate, a nossa discussão, eu registro aqui com muito pesar o falecimento da senhora Aurora Chagas, né? Aurora Chagas, que acompanhava quase que diariamente o painel regional, na hora das 22 horas, acompanhava a gente também aqui, né? Especialmente quando o filho, né, era o nosso cientista político de plantão, né, nosso amigo, companheiro, parceiro da gente aqui, Fernando Wagner Chagas, né? Portanto, eu registro aqui com muito prazer, muito pesar, muito pesar, passamento de Aurora Chagas na manhã desta quarta-feira, né? E ela que lutou aí com muita dignidade, né, contra um câncer, né, no aparelho digestivo, né, mais de 2 anos, e acabou vencida pela doença. Então,
à família do nosso Fernando Chagas, ao próprio Chagas, claro, nosso sentimento de todos nós aqui do time do painel regional, do painel regional Debates, né? O Chagas foi parceiro nosso, né, durante muito tempo e agora presta um importante serviço à Secretaria de Finanças da Prefeitura de Santos, né? O corpo está sendo velado no velório 3, número 3, da Santa Casa de Santos, e o sepultamento acontece amanhã às 10 horas da manhã. Portanto, noticiamos aqui o falecimento de Aurora Chagas, mãe do nosso companheiro cientista político e hoje prestando um importante serviço, como eu disse, na Secretaria de Finanças da Prefeitura de Santos, Fernando Chagas, ao Chagas e a toda a família, os nossos sentimentos. Bom, vamos seguindo, a vida continua, né? Política de Cubatão fervilhando com o afastamento da prefeita Márcia Rosa, do vice Donizete Tavares, no cargo de prefeito, o presidente da Câmara, Wagner Moura, vai tomando aí as suas medidas e alterando o secretariado. E como é que a Câmara, como é que o vereador Doda do PSB avalia isso, Doda? Doutora, eu vejo que a cidade de Cubatão, neste instante, ela passa por um sentimento geral de insegurança muito grande na cidade e uma instabilidade política, porque a população espera o sentimento de uma nova eleição, de uma mudança dos acontecimentos na cidade. Eu tenho falado constantemente em todos os programas que tenho ido, na própria Câmara Municipal, nas sessões, que a cidade, uma das cidades que mais arrecada no estado de São Paulo é Cubatão, com uma população de 120 mil habitantes, uma arrecadação de 1 bilhão e 200 milhões, é um orçamento fabuloso, e não vem acontecendo as mudanças, não vem acontecendo o desenvolvimento e o crescimento da cidade. Uma cidade com uma arrecadação desse porte, a população espera o crescimento, o desenvolvimento, as melhorias, e não vem acontecendo. Então, com essa cassação, com essa instabilidade e essa insegurança que corre na cidade, a população clama por uma nova eleição e, de fato, um novo prefeito ou prefeita, se for a vontade do povo, para que coloque a cidade no caminho certo, para que as coisas aconteçam. Para você ter uma ideia, a nossa saúde, que já foi considerada uma das melhores da região, hoje a gente não pode mais apontar com essa garantia, com essa segurança pelo que vem acontecendo na cidade. Uma cidade praticamente onde os acontecimentos não ocorrem nas periferias, nas ruas, onde a população clama por melhor segurança. Você acabou de mostrar aqui o Estado reforçando aí 54 escolas da região, inclusive Cubatão. É um sonho que a população espera, uma segurança maior na cidade. Enquanto não vem o apoio do Estado e do governo federal, a cidade também tem que fazer sua parte, com câmera de monitoramento, com guardas municipais, com melhor iluminação, e a gente tem clamado por isso e não ocorre. Então, há um sentimento geral desses acontecimentos em toda a sua extensão, e Cubatão também, nós temos que destacar, que é uma cidade industrial, é um dos maiores polos industrial, e a gente sabe que as coisas precisam acontecer. E essa insegurança que eu classifico e essa instabilidade política realmente deixa a população com sentimento que a coisa aconteça, com sentimento que o TRE marque uma nova eleição e alguém apresente um plano de resgate para a cidade, que é a palavra certa que a gente tem que citar, porque eu sou ousado em dizer, Buturão, que nos últimos 20 anos o Armando é um eterno acompanhante, o Márcio Chaves também acompanha os acontecimentos da cidade, tem visto muitas coisas que não acontecem na cidade, que é deixado de lado, é prometido numa campanha e na hora de executar as coisas acontecer, a gente não tem visto. Então eu espero que o mais rápido possível seja tomada uma decisão, qualquer que seja ela, pelo TRE e o TSE, para que a coisa resolva, porque a instabilidade e a segurança é muito grande. Muito bem, Armando Campinas, figura sempre antenada aí com as questões importantes do dia a dia de Cubatão. Como é que vê aí as mudanças do secretariado? Aí, eu acho que o fato novo aí na política de Cubatão nessa última semana foi exatamente essa mexida que o prefeito interino, né, Wagner Moura, fez aí nas secretarias, né, de Cubatão, né, Armando? Exato. Primeiro, Boturão, eu queria pedir autorização para você para me congratular com o governador do estado por essa medida reforçando a segurança da nossa região e, sobretudo, lá em Cubatão. Precisamos proteger todos os nossos habitantes, mas, sobretudo, as crianças, né, que são mais desprotegidas, né, são mais vulneráveis.
O Dória tem razão quando ele diz que há uma estabilidade na cidade, mas essa estabilidade com relação à segurança, aos desmandos, né? A falta de uma estrutura, de uma fórmula que pegue aquela riqueza produzida lá pela indústria e jogue lá na ponta do cano, que é a população mais carente, isso já não é de agora, isso já é de muito, muito tempo, né? É por isso que a gente costuma dizer que precisamos dar um choque rigoroso na área administrativa de Cubatão para fazer com que efetivamente esse crescimento, né, não seja presente de grego, que esse crescimento econômico vá despejar lá onde é de direito, que é na população mais carente, sobretudo agora, né? Agora, com relação à mudança do secretariado, é estranho, mas o Wagner está no cargo, ele é o prefeito de todos, né? Até com amparo legal, com amparo da justiça. Não podemos dizer que tem um amparo democrático porque não foi feita eleições, né? Mas, de qualquer forma, ele é o prefeito, ele faz o que ele bem entender na administração, de quanto tempo não se sabe também, mas durante a administração dele ele vai fazer o que ele bem entender, né? E o que lhe seja permitido por lei também, lógico. Agora, eu acho que não é de bom ouvitre, não se sabe o tempo de mandato e tal. A gente não é prefeito, a gente está prefeito. Nunca se é prefeito, a gente sempre estaria prefeito. Mas no caso dele, que é um mandato, por força até de uma decisão judicial, afastando a prefeita e o vice, ele está lá por pouco tempo. Como disse o Marcos Santana aqui num dos últimos programas que você participou aqui, um mandato tampinha. Né? Mandato tampinha. Esse mandato tampinha foi até, eu falei, porque realmente eu acho que o mandato tampão vai ser aquele outro de 2 anos, que deverá ser eleito pelo povo. E esse agora a gente tem que chamar de um mandato. Um mandato de quê? Tampinha, porque é menor que o mandato tampão, lógico, né? Esse a gente não sabe nem o tempo que leva, né? Mas, de qualquer forma, o Wagner é o prefeito e a gente tem que respeitá-lo como prefeito enquanto a justiça determinar uma nova eleição. Mas eu não faria isso, eu acho que agora tinha que... Você não mexeria? Não, não mexeria, eu organizaria isso de tal forma e dizia para o povo, pessoal, eu estou aqui, não vou praticar conivência, né? O que tiver aqui que eu tenho alguma dúvida, eu não tenho nem obrigação com essas coisas, que não são coisas minhas, são coisas de administração outra, e eu vou empurrar isso aqui conforme Deus permitir e a justiça determinar durante algum tempo. Espero que seja o menor tempo possível, para que as coisas voltem à normalidade. Né? Essas mudanças no secretariado de Cubatão, feitas pelo prefeito interino Wagner Moura, presidente da Câmara, teria sido fruto aí não vou dizer acordo, mas de conversas, né, com os 11 parlamentares, com os 11 vereadores, para que se desse aí um rumo, a situação ficasse um pouco mais tranquila, uma relação mais tranquila entre a prefeitura, o prefeito e a Câmara Municipal, porque a relação com a prefeita Márcia Rosa está muito turbulenta, né, em relação legislativa. Não sei o que o Márcio pensa sobre isso, depois quero ouvir o Doda, né? Boturão, bom, em primeiro lugar, vou colocar o início das ações do governo, esse mandato do Wagner, que foi a assinatura do projeto da lei delegada, que teve o apoio da Câmara, isso foi muito positivo, todos os vereadores aí participando disso, e agora vem o governador com mais essa questão da segurança. Isso aí, embora seja um paliativo, mas a gente entende como uma ação. Quanto às mudanças do governo Wagner, eu não esperava mudanças radicais, mesmo porque é um mandato ao qual ele não tem a definição de quanto tempo ele permanece. Estamos dentro da noventena, se há eleição, se não há eleição. Então, é uma dificuldade muito grande. E é óbvio, nenhuma mudança radical eu vejo acontecer. Houve aí, tirando o nome logo do Tico Barbosa, que assumiu a chefia de gabinete, e do Luizinho, que retornou à pasta de turismo, mas os nomes aí então colocados foram então da própria administração, que foram mudados em algumas pastas. A Rosa, em virtude do Fábio Inácio, que saiu, que devido ao Wagner sair da Câmara, o Fábio como suplente assumiu, a Rosa já estava respondendo pela Secretaria de Educação e agora é secretária. Manutenção, o Zé Carlos, que era o chefe de gabinete, foi para manutenção.
Quem era de obras foi para o meio ambiente. O Carneiro foi para obras. Quer dizer, ele está usando o pessoal da própria administração para fazer alguma mudança. Isso significa que é mais uma questão administrativa. As diretrizes continuam. Eu não vi tanta mudança assim. E entendo que algumas pastas podem estar aí sendo colocadas como uma forma de fazer uma parceria com a base de apoio, que já não tem tanto a base de apoio. Nós temos aí o G5. O Doda está aqui, ele faz parte do G3, né, Doda? Tem o G5, o G3 e tem o pessoal também da base de apoio, que também seria um G3, né? Mas, dentro dessa composição, eu acredito que alterações em outras pastas visando uma composição com a base do governo, isso pode acontecer depois de uma definição das eleições. Eu acho que antes disso não acontece. Pasta de saúde, educação, que eu acredito que não vão se mexer, sobra aí turismo, que já foi alterado, e vem aí esportes também, né? Como a pasta de segurança e outras, CMT, Cursan, tudo isso pode estar no bojo de uma negociação, com certeza, que é algo natural, o apoio partidário. Houve alguma negociação importante, conversas, reuniões, foram diversas, né, entre o prefeito Wagner e a Câmara Municipal. Como eu disse há pouco, havia uma relação muito turbulenta com a então prefeita Márcia Rosa, né? E essas mudanças são fruto dessas conversas com os vereadores, o vereador Doda? Boturão, de tanto nós como oposição, quando eu digo nós, eu, vereador Doda, nunca mudei o meu posicionamento. Desde 2008, quando fui eleito, junto com o governo do PT, que no caso foi a prefeita eleita a primeira vez e depois reeleita, desde o primeiro momento de 2009 eu havia me posicionado na oposição, mas na oposição para cobrar do governo os acontecimentos na cidade. Porque eu acompanho muito, Boturão, as dificuldades das periferias da cidade. E hoje eu posso lhe afirmar que mais de 60% da população vive em periferias. Então, precisa acontecer uma mudança radical, os acontecimentos de melhoria, como urbanização nas periferias, mais creches, mais escolas, mais seguranças, e isso não ocorreu. Então, de tanto cobrar da administração Márcia Rosa, quando ela estava prefeita, e não ver as coisas acontecer, eu mantive a minha linha na oposição de cobrar as melhorias na cidade. Então, o que aconteceu naquele governo passado da Márcia Rosa, porque eu coloco como passado, porque foi cassado, acredito que não volta mais, houve uma distância muito grande do legislativo. E a prefeita, na época, então, deixou de observar que, embora o poder executivo e legislativo sejam independentes, mas eles são harmônicos entre si, um precisa do outro. O poder executivo, ele não caminha sem o legislativo, ele precisa estar em contato com o legislativo, precisa de apoio do legislativo. E eu havia, e me coloco até hoje, me coloquei à disposição do prefeito interino Wagner, de que ele precisa ouvir a Câmara. O que for de projeto bom que venha, para melhorar a cidade, para que as coisas aconteçam na cidade, este vereador tem se posicionado para votar favorável e tem votado, tanto quando veio o projeto da lei delegada, entendendo que era uma melhoria para a cidade, a gente votou favorável, veio o projeto de construir um shopping, votamos favorável, e tantos outros aí que a gente entender que for para melhorar a cidade. Agora, quando vem um projeto para aumentar IPTU em mais 100%, votei contra. Como veio um projeto para dar parte do nosso único espaço de lazer, que é o Cotia Pará, para explorarem, entendeu? Votamos contra. Então, essa cobrança nós temos feito do Executivo para que respeite o Legislativo. E o Wagner viveu lá um ano e meio praticamente, né, como vereador, e a gente tem cobrado dele, e ele via nas sessões na Câmara, o nosso posicionamento, cobrando da prefeita um respeito do Legislativo, ele via a necessidade de respeitar o Legislativo, e passou, desde o primeiro momento, no mandato Tampinha, como tem sido colocado aí perfeitamente, também vejo assim, a necessidade de ouvir a Câmara, de trabalhar em conjunto com a Câmara. E, pelo menos nesse primeiro momento, ele tem se posicionado em alguns projetos de respeitar a Câmara. Eu espero que esse respeito seja mantido nesses primeiros momentos, porque é uma cobrança que nós temos feito. Para você ter uma ideia, em 2009 a 2010, que era o mandato de 2 anos, do primeiro mandato
ex-presidente da Câmara Alemão, que eu fazia parte como primeiro secretário, a ex-prefeita nunca nos recebeu na prefeitura, nunca recebeu a mesa da Câmara, nunca teve contato com a gente, então havia uma distância muito grande. Então, volto a dizer, não pode um executivo ficar distante da Câmara. Armando foi vereador, o Márcio vem acompanhando a política, sabe? Fica muito difícil os acontecimentos da cidade, aprovar um projeto, o diálogo. E quando a gente pensa no maior bem de uma cidade, que é os acontecimentos, as melhorias, que as coisas aconteçam, Boturão, tem que se conversar, tem que se discutir se aquele projeto é viável ou não, qual o posicionamento de cada um. Então, eu espero que esse entendimento aconteça, porque até então não está acontecendo. Não é porque mandou um projeto que houve uma discussão nessa linha e depois parou, que a gente entenda que a coisa vai caminhar nessa linha. Até porque é difícil a gente se posicionar aqui no mandato da forma como está, numa insegurança como eu coloco, nessa instabilidade. Não é um prefeito eleito, está ali apenas para organizar, ou seja, para manter, porque estava prefeito, e é bom que se diga também do PT, né? Porque foi dito aqui que houve mexer na administração, não foi mexido. Há uma palavra que a gente tem que deixar registrada aqui, em todos os lugares eu faço. Houve um remanejamento, é diferente. Não foi extinto, não foi mandado embora todos os secretários da prefeitura e contratados outros, nomeados outros. Foi remanejado e apenas um para dizer, olha, vamos dar uma diretriz aqui. Então, o que a gente espera é o sentimento único daquela população. É que as melhorias aconteçam, que a cidade caminhe, que a cidade ocorra um choque de gestão. É isso que a comunidade está esperando, Boturão, nesse instante, que haja uma nova eleição e se apresente um novo prefeito com ideias, com propostas, que discuta com a comunidade realmente o desenvolvimento e os acontecimentos na cidade. Muito bem, a gente tem que sair para o primeiro intervalo, registrando que o príncipe Harry da Inglaterra esteve nesta manhã, né, de quarta-feira em Cubatão. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Eu vi lá verificando o processo de revitalização da Serra do Mar. Vamos para o intervalo, mas antes sempre com uma informação importante da Prefeitura de Santos, já que os munícipes que pretendem abrir algum negócio, né, contam agora com a Sala do Empreendedor. Esse espaço é da Prefeitura, que foi inaugurado agora em junho, né, lá na Rua João Pessoa, 132. A unidade focada na agilidade para o registro empresarial está prevista no Estatuto do Empreendedor Santista, estabelecido pela Lei Complementar 820 de dezembro último. A estimativa é de que a média de tempo de abertura de uma empresa seja de 30 dias no caso da MEI, Microempreendedor Individual, ME, Microempresas, e EPP, Empresas de Pequeno Porte, autônomos e profissionais liberais em atividade de baixo risco. Não é? A média nacional, para que você tenha uma ideia, para a abertura desse tipo de empresas, chega a 5 meses. No intervalo, então, a gente volta na sequência. Quer dizer que vamos apoiar o Alckmin, então? A possibilidade é grande. Tem que ser total. Estamos de volta, né? Este é o segundo bloco aqui do nosso painel Regional Debates, com o vereador Doda, né? O vereador Doda do PSB de Cubatão, com o nosso Armando Campinas e também a presença importante do Márcio Chaves, da Rádio Virtual de Cubatão. O telefone segue aberto para você participar conosco. Pelas redes sociais você também tem essa possibilidade. E a gente segue aqui discutindo e debatendo os temas importantes de Cubatão e de toda a região. Lembrando que o príncipe Harry da Inglaterra esteve nesta quarta-feira, na manhã, agora há pouco, né? Visitando ali a Serra do Mar, o trecho da Serra do Mar em Cubatão, exatamente para avaliar e acompanhar e conhecer, na verdade, esse processo de revitalização da Serra do Mar, implantado aí pelo governo do estado. Foi isso, né, vereador? Exato, Boturão. Para nós cubatenses é muito importante a visita do príncipe à nossa cidade e é um prêmio também, considerando, né, ao governo do estado, o trabalho do governador Geraldo Alckmin. E é bom que se diga aqui, embora que eu seja vereador do PSB, nós temos que reconhecer, Boturão, quando realmente alguém faz alguma coisa pela sua cidade. E o governo do estado, ele tem dado realmente uma contrapartida muito importante para a nossa cidade de Cubatão, tem apoiado bastante nas construções lá, nos projetos das construções para a população.
das áreas de invasões, quando tem ocorrido algumas tragédias na cidade, e a gente tem que destacar este apoio do governo do estado na nossa cidade. E este desempenho também no projeto da Serra do Mar, também é importante que destaquemos, como hoje mesmo você acabou de mostrar aqui no jornal, o Estado reforça a segurança em 54 escolas da região e inclui Cubatão. É importante a gente destacar também esse apoio, porque as nossas crianças merecem, Cubatão merece, e quando um governo investe, apoia, a gente também tem que ter a humildade de destacar, independente de qualquer que seja o partido. Se o mesmo estivesse ocorrendo com o PT, estaríamos também aqui reconhecendo e falando a mesma coisa, Armando e o nosso amigo Márcio Chaves, que é importante a gente destacar quando as coisas acontecem. Temos que também ter essa humildade de reconhecer. E a gente espera que com essa visita do Príncipe Harry na nossa cidade, venha trazer assim uma visibilidade maior, não só para o projeto o qual estava visitando, mas também para a nossa cidade, uma visibilidade maior de acontecimentos, que é o que todos nós cubatenses esperamos. Muito bem. Armando acompanha também de perto, como o Márcio também, esse processo de revitalização da Serra do Mar. O Doda já disse aí, já comentou a respeito desse tema, mas acho que é importante, né? O processo está avançando e faltam muitos estágios, muitos degraus ainda para a gente zerar essa coisa toda lá na Serra do Mar, ou não? Eu acho que o trabalho está sendo feito, esse trabalho de recuperação da Serra do Mar, não só com a retirada das moradias, das pessoas que lá moravam, mas sobretudo também com o restabelecimento das florestas na Serra, isso já foi feito, o início disso foi década de 80, né, com o governador Montoro. Agora, há de se reconhecer, o trabalho do governador Geraldo Alckmin foi muito grande em Cubatão, ele tem prestigiado muito a cidade e a gente tem que reconhecer isso. E eu também acho que a vinda do príncipe aí pode se entender como um reconhecimento ao trabalho feito pelo governo do estado, porque com certeza foi ouvido isso lá fora, a Europa deve ter comentado esse trabalho feito na nossa Serra do Mar. Portanto, criou nele a vontade de conhecer, né? Eu acho que isso também pode ser acreditado como reconhecimento do príncipe ao trabalho do Alckmin. Mas, de qualquer forma, você, Buturão, me perguntou se é importante esse trabalho, se está no final. Eu acho que agora é que começa a importância, é a manutenção disso. Nós já cansamos de retirar pessoas de uma área e abandonar aquela área e voltar a ser novamente possuída por pessoas e que invadem, né? Até por necessidade, mas nesse mérito a gente não vai entrar agora. Agora, então, o que precisa fazer é manter esse trabalho, é manter aquela área protegida para que não se possa ter que novamente fazer esse trabalho todo daqui a alguns anos, né? Nessa questão, alguma coisa ou não? Nessa questão, só para fazer o reconhecimento, que esse projeto começou lá quando José Serra era o governador do estado, embora por uma determinação judicial, mas ele era o governador do estado, iniciou-se então essa desafetação, apesar de em 98 o estado já tinha feito o polígono lá, o quadrilátero lá, na verdade, para definir qual é a área que ia ser desafetada, e isso vinha a passos lentos, mas com a decisão judicial, o governo do estado, aceitando a decisão, determinou então a desocupação. Como eu digo sempre, era lenda, o pessoal achava que não acontecia, e aconteceu. Isso influenciou, inclusive, na credibilidade junto às ações de governo. As pessoas achavam que não iriam ser retiradas da serra, que era um projeto muito grande que isso não ia acontecer. E, de fato, hoje está acontecendo. Lembrar aqui da participação do saudoso Rubens Lara, né? O Lara que participou também no início desse projeto, ele que estava junto às famílias, levando as condições, seja o CDHU, seja a carta de crédito, para o desenvolvimento desse projeto, que culmina hoje com o filho de Lady Di, né, visitando as cotas em reconhecimento da desafetação. É um projeto que realmente mostra aí o envolvimento do Estado, volto a frisar, embora numa decisão judicial, mas no cumprimento dela e de forma aí a realmente desafetar as áreas das cotas. E reitero o que o Armando falou, já retirar é um passo, não permitir que se invada novamente é outro passo. Filho de Lady Di, bem lembrado aqui pelo Márcio Chaves. Olha, a gente falou agora na recuperação da Serra do Mar, não é? E colado nesse tema, a gente lembra da questão da polêmica envolvendo
o Ecopátio, né? Foi uma área separada e escolhida pela Ecovias para que se criar um pátio regulador para os caminhões descerem a serra para atuarem aqui, servirem aqui o Porto Santos e o polo de Cubatão, não é? O civil foi um desvio de função, não é? Hoje, na verdade, é um pátio de containers, né, naquele local, não é? Uma área enorme, 400 mil metros quadrados, alguma coisa assim, né? 450 mil metros quadrados, pertence ao município de Cubatão. E a empresa paga 6 ou 7 mil reais por mês, não é isso? À Prefeitura de Cubatão. Foi criada uma comissão especial de inquérito, né, Doda, na Câmara Municipal. A comissão está andando. O administrador do Ecopátio foi ouvido, né, recentemente e declarou lá um lucro líquido de 39 milhões de reais no ano de 2013. Enquanto a empresa lucra, né, com esse desvio de função 39 milhões líquido, paga 5, 6 ou 7 mil reais por mês à Prefeitura de Cubatão. Parece uma distorção completa, né? Mas a comissão está andando, não sei se você é membro dessa comissão ou não, mas está acompanhando de perto, né? Sim, doutor, nós estamos acompanhando, é uma pena que não faz parte da comissão, mas a gente tem procurado obter as informações. A comissão foi formada por 3 vereadores, naquela oportunidade havia sugerido a formação com os 11, mas a comissão tem feito seu papel, tem ouvido, tem passado algumas informações importantes, mas o que mais me deixa assim triste com toda essa situação, Boturão, você vê, uma área que só 30% é explorada para estacionamento, 70% é relocada. Apresentado esse primeiro plano aí, quando foi ouvido algumas pessoas, um lucro de 39 milhões, contrapartida nenhuma para o município. Isso já vem sendo discutido há algum tempo. Anos. Né? E a gente espera que tão logo haja a conclusão e quem estiver à frente da prefeitura, que de fato mude esse contrato, rediscuta essa funcionabilidade, porque não pode acontecer, não pode continuar da forma que está. É um absurdo, é uma vergonha e é algo que a gente tem que ficar a todo instante questionando, né? Como o aluguel de uma área de 450 mil metros quadrados é pago nesse valor, acho que é 6 ou 8 mil reais, não dá, realmente é um absurdo. Armando Campinas, pois não. Olha, primeiro, parabenizar os trabalhos da comissão, que a informação que tem é que o Aldemar não veio a este programa junto conosco porque ele tinha inclusive uma missão lá na própria área da antiga Vila Paris, do Ecopátio. Agora, o administrador, né, da área lá, o diretor financeiro da Ecopátio, ele alega que o faturamento bruto é 45 milhões e que sobram, o lucro desse empreendimento é 39 milhões. Isso equivale a 86% de lucro. Algum negócio para dar 86% de lucro é um negócio muito vantajoso, né? Um negócio altamente bom, né? E um outro dado que eu estranho é que o próprio diretor financeiro do Ecopátio, quando a comissão lhe perguntou quanto é que vocês pagam para a prefeitura, ele disse assim, olha, é de 5 a 10 mil. Ele não sabe nem qual é o volume do dinheiro que paga, né? Que é tão pouco realmente que dá até para passar despercebido. Mas, caramba, então, numa área de 450 mil metros quadrados, que equivale de aluguel por baixo, 2 milhões e meio, esse é o valor do aluguel mensal que aquela área teria que pagar para a prefeitura. Isso equivale, eu sempre costumo dizer isso, que é para o povo entender bem qual é o volume desse dinheiro. Isso equivale a 2 creches. O irmão fazia creche por 1,1 milhão. Hoje, que se faça 2 por 2 milhões e meio, equivale a 2 creches mensalmente. Ou seja, de 10 em 10 meses, 24, em 20 creches vão
Mas vão para quem? Ecovias não precisa disso. Esse pessoal não precisa de ganhar dinheiro desta forma. Poxa, se não for pela camisa de Cubatão, que eu acho que não é, né? E ninguém tem obrigação de vestir aquela nossa camisa. Já basta a gente conseguir que alguns cubatenses vistam essa camisa, né? Vocês não têm nenhuma obrigação. Que não seja pela camisa, mas, poxa, que seja por humanidade. Aquele povo precisa dessa verba, precisa repor. E além disso, eu acho que o movimento não só para atualizar esse aluguel, mas também para ver uma forma de retornar com o aluguel passado que não entrou. Nós precisamos rever essas coisas todas, porque como se falou agora há pouco aqui, o município é rico, é rico, é rico. Nós estávamos hoje lá na rádio do Márcio Chaves, na rádio virtual, quando recebemos uma notícia lá de dentro do CIESP, que estávamos ampliando o porto da COSIP. Porto da COSIP, não, o porto da outra empresa lá, que estávamos aumentando a receita industrial, que estava em plena expansão a área industrial, e se falando em riquezas mais, e a gente pensa assim, e a pobreza cada vez maior. Quer dizer, esta fórmula de fazer com que aquela riqueza desemboque lá na outra ponta do cano, que é para beneficiar o povo de Cubatão, isso não acontece. Então, eu costumo dizer que isso é presente de grego. Esse extraordinário esforço que Cubatão fez para se industrializar, para resolver o problema, não foi dos cubatenses e nem dos paulistanos, dos paulistas, foi mais um problema de todos os brasileiros. Isso não acontece. É preciso, vocês lá na Câmara, é preciso que vocês fechem uma questão moral em cima dessas coisas todas. Vamos resolver o problema de Cubatão, parando com esses vasos aí que escoem, como dizia o grande Brizola, né? Que esvai-se o dinheiro nesses ralos profundos que a gente tem que descobrir onde estão. Essas coisinhas todas, não estamos falando aqui em 2 milhões e 500 mil mensalmente, 2 creches mensalmente. Então eu queria me congratular com a comissão, esperar e também convidar essa comissão para vir aqui com esse relatório. Não é só lá na Câmara que esse relatório tem que ser apresentado. Esse relatório tem que ser apresentado aqui, dentro de uma Câmara, para que todo o povo que tem interesse em saber, saiba efetivamente dessas coisas. Sabe o que foi apurado, como é que anda essas coisas, quais são as previsões futuras, se vai continuar assim, se não vai, se vai mudar, quais são os responsáveis. Quais são os responsáveis? Não vamos fazer caixa bruxa, não, mas vamos saber como é que essas coisas foram feitas, né? Por exemplo, passa pela Câmara isso, o vereador tem que aprovar, não tem? Como é que é isso aí? Nós temos que saber dessas coisas, o povo tem que saber disso tudo, né? Muito então, bem. Queria me congratular mais uma vez com os trabalhos da comissão, esperar que eles concluam de forma que beneficie o povo de Cubatão. Márcio, quer alguma coisa para complementar também? Olha, eu sou bem radical nessa questão desse ecopátio. Radical mesmo. Eu acho que 39 milhões é vergonhoso para uma empresa lucrar dentro de uma área que é pública. Olha, se eu fosse prefeito hoje, eu dava uma canetada e cancelava esse negócio. Porque eu entendo como até uma possível renúncia de receita, porque o município está passando por dificuldades. Uma empresa que a área é do município, que paga para o município 10 mil reais, menos deduções, que fica em torno de 6 mil reais, que só de aluguel de loja são 920 mil reais por ano, é uma vergonha. Não dá para classificar de outra forma a não ser vergonhoso. São 20 mil reais só de aluguel nas lojas e a cidade arrecada 6 mil reais. E agora estão falando em repactuar, depois da comissão, isso é vergonhoso. Eu acho que o município deve encampar, lógico, mantém-se o pátio, mantém-se a forma, já que é um pátio regulador, mas o município deve encampar e coloque uma empresa para administrar lá com percentual lucro, mas não dessa forma. Eu sinto como minha cidade tinha sido lesada em 39 milhões. Não estou falando 39, são 39 milhões no ano. Não é brincadeira não. E a CEI, a Comissão Especial de Inquérito, nesse sentido, ela pode chegar até onde, Dodo? A CEI vai Qual o limite? A CEI, Boturão, ela tem 45 dias para concluir, pode renovar por mais 45 dias para encerrar definitivamente a apuração. Eu não sei como está os andamentos da CEI, porque eu não participo, porque ela foi fechada com 3 vereadores. Mas eu tenho certeza que nesses 45 dias, se não for
tempo suficiente para ouvir todo mundo, porque uma comissão especial, ela precisa direcionar quais são as pessoas que vai ser ouvidas de todos os ângulos para poder não pairar nenhuma dúvida, para poder tornar claro todo o objetivo daquela comissão. E aí, se não houver tempo hábil nesses 45 dias, será com certeza renovado por mais 45 dias e aí estaremos aguardando o desfecho total, né, para que nós possamos, como vocês todos aqui, ter conhecimento público de toda essa situação. Só para um detalhe, Boturão, acho que não recolhe nem IPTU. Isento de IPTU. Nem IPTU. Nem IPTU. Para você ter uma ideia, dentro de uma concessão que foi refeita por um decreto. Uma lei que concedia e que já havia se discutido, que na verdade não se houve o cumprimento do que estava determinado no projeto inicial, e aí houve uma repactuação, mesmo com as opiniões contrárias, isso em processo da prefeitura, e aí se fez um decreto aumentando a área, mudando lá e repassando a concessão. Quer dizer, a verdadeira farra do boi. É verdade. Mais um intervalinho, a gente volta já já com o painel regional Debates. É rápido. Meu príncipe William, príncipe Harry. Harry. É o mais novo. De volta com o nosso painel regional Debates, falando muito sobre a política e os acontecimentos, as situações, não é? Que acontece no dia a dia desta Decubatão, aqui com 3 dignos representantes, o vereador Doda do PSB, o nosso Armando Campinas, referência política na cidade, na região, e o companheiro radialista, o Márcio Chaves, lá da Rádio Virtual. O Nito Alemão participa com a gente, diz assim: o príncipe Harry esteve em Cubatão. Agora colocaram, né? Tinha colocado o William ali, mas é o Harry, tá certo? Qual o motivo da visita do príncipe em Cubatão? Apenas passeio, algum projeto social? Não, ele veio, a gente já falou há pouco aqui, no final do bloco anterior, né? Ele veio conhecer esse processo de revitalização aí da Serra do Mar, enfim, né? Basicamente é isso mesmo, né? Sim. É verdade. Até onde nós sabemos, veio conhecer porque é um projeto audacioso, é um projeto grande, é um projeto que revitaliza, não só remover aquelas famílias que estavam em local de risco, em local perigoso de desmoronamento, de perderem suas vidas, como também de revitalizar aquele local, de poder manter o refloramento daquela área, replantamento das árvores, e foi esse um trabalho muito grande, porque é uma área muito importante para a nossa Baixada, em especial a nossa Serra do Mar, né, que protege toda a nossa estrutura da Serra. Então eu acho que é importante, para ter chamado a atenção do príncipe, é porque realmente é um projeto audacioso e um projeto muito importante para a nossa região, não é só para a nossa Cubatão não, é para toda a nossa região. Perfeito. Até para a segurança da Via Anchieta, da Ecovias, da Imigrantes, que nós sabemos que o morro que não tem árvores, raízes, é mais fácil de deslizar. Isso tudo mexeria até com a estrutura das pistas. Né? E se vier libras ou euros, a gente não reclama também não, né? Agora, com a forma, eu acho isso verdadeiro. Houve um reconhecimento, né, do príncipe aí no trabalho do Alckmin. Isso não tenho dúvida que esse prestígio ele vai acreditar para ele. Agora, houve um sequestro, não é? Nas contas, nas finanças da Prefeitura de Cubatão recentemente, 8 milhões de reais, 8 milhões e meio de reais, né? Por conta de precatórios aí, antigos, enfim, né? E isso é mais uma bordoada em cima das combalidas contas da Prefeitura, não é, vereador? Com certeza, Boturão. Se o governo não paga, vai ter sequestro mesmo. O precatório é algo que tem que ser pago. Em que pese a minha forma de pensar referente a precatórios, alguns até de forma irresponsável, mas o importante que a gente tem que deixar claro para os nossos telespectadores é que quando se assume uma prefeitura, tem que assumir todos os ônus e os bônus. Armando, Márcio sabe disso. Então, se tem algum compromisso, se existe algum precatório lá atrás, aquelas famílias que foram desapropriadas, principalmente aquelas famílias da antiga Vila Paris, que era um local conhecido como Vale da Morte, onde tantas e tantas vidas foram perdidas ali, onde aconteciam tantas tragédias, foi removido e precisa receber. E uma família, Boturão, ela não pode morrer sem receber o que é de direito. Então, se há precatórios, a municipalidade tem que pagar
tem que honrar, existe recurso para isso, tem que deixar realmente reservado para cumprir e honrar esses compromissos. Então eu entendo que os precatórios não podem ser deixados de lado e tem que ser feito aquele estudo real quando uma administração séria tem que fazer e dizer, olha, este aqui fica reservado para aquele compromisso. Como é a verba da saúde, que é específica, como é a verba da educação, os precatórios também têm que ter esse pensamento. Muito bem. Agora, eu queria acrescentar o seguinte, eu acho que antes de mais nada, é preciso apurar a veracidade dos fatos e trazer a verdade, comprovadamente a verdade para o povo. Há notícia então do bloqueio de 8,5 milhões, porque tem precatórios atrasados, não é? O prefeito de Cubatão, em exercício, Wagner Moura, afirma categoricamente que está rigorosamente em dia com esses pagamentos. Então, eu acho que a Câmara, Doda, podia fazer uma comissãozinha lá, sem mesmo que seja oficial, ir lá o prefeito e dizer, olha, como é que explica isso aí? Se por um lado você diz na tribuna que está rigorosamente em dia, por outro lado há esse bloqueio nas contas da prefeitura. Apura essa verdade, porque isso fica muito ruim, para mim pelo menos, isso é horrível. Eu vejo uma matéria de uma forma e vejo a outra de outra forma. O que eu vou pensar? Quem é que está falando a verdade? A justiça bloqueou de forma se enganou nesse bloqueio? Ou quem se enganou foi o Wagner? Ou o assessor dele? O povo precisa saber dessas coisas, caramba. É dinheiro do povo, tanto o de bloqueio como dos pagamentos, né? Vamos falar nessa questão do precatório, só para a gente lembrar, em 2004, de acordo com o Clermont Castor, nós tínhamos mais de 400 milhões em precatório. É verdade. Ele chegou a pagar 7 parcelas de precatório, né? 7 parcelas foram pagas, e isso era um acordo judicial que se dividiu em 10 parcelas. Hoje, a questão são 15 anos agora, né? Para se pagar os precatórios. Resta saber se esse sequestro de 8 milhões se deve aos processos que já estavam em andamento antes dessa lei, ou é posterior a isso. É isso que nós temos que começar a saber. Em falar em precatório, a gente tem que lembrar das ilhas que foram pagas, né? A Ilha do Tatu, essa Ilha do Tatu nós temos que falar do precatório aí que envolveu aí outras áreas de Cubatão, temos que falar do precatório da questão das linhas que foram municipalizadas da empresa de ônibus, que gerou um precatóriozinho também de 40 e poucos milhões, quer dizer... Relembrar para não errar, mas isso é leite derramado. Não, mas é dinheiro pago, cofres públicos, dinheiro pago, isso aí saiu do Essa já foi. São 8 milhões aí que estão... Por que estamos pagando os 8 milhões? Qual a determinação? Esse valor é referente a essa nova pactuação dos precatórios, ou esse valor se refere a precatórios anteriores? É preciso saber dessa noção e saber quanto devemos, quanto é que a cidade deve. Mas, Márcio, anteriores ou recentes, se a dívida tem que ser paga. Mas como foram adquiridas, de forma habilidosa. Como foram adquiridas? Quanto nós estamos devendo hoje? Quanto o município deve? 400, 300, 500? Qual o valor da dívida do município? Precisamos ter essa ideia. De quanto nós estamos falando? Vamos pagar em 15 anos de que forma? Até mesmo porque, Armando? Porque senão não administra. Antes disso, precisamos saber, vereador, se está certo a afirmação de que estamos rigorosamente em dia com o pagamento dos precatórios, ou se não estamos em dia e por isso sofremos bloqueio. Eu acho que primeiro tem que vir com essa explicação para a gente. Aí já fica aí o questionamento, quanto devemos? De quanto é a nossa dívida? Uriel Vilas Boas pergunta assim, Armando Campinas, como Cubatão poderia mudar o quadro político nas próximas eleições? Alguém tem chance na cidade? Pergunta fácil para você, viu, Armando? Uriel, primeiro cumprimentar o Uriel, companheiro que não para de combater, companheiro que está sempre de pé, tentando viabilizar soluções para os problemas, sobretudo da nossa cidade. Eu queria dizer para você, Uriel, que no meu entendimento, este mandato tampão que vem depois do mandato tampinha, tinha que ser objeto de uma grande reflexão da classe política cubatense, né? Está aqui uns representantes do Poder Legislativo. Esta reflexão deveria conduzir alguém para reencaminhar o município, para colocar o município
pronto para ter novas eleições, porque aí sim, depois desse mandato de 2 anos, é que terá uma nova eleição, de fato, com mandato integral, para que a gente não só reconstrua Cubatão do ponto de vista físico, mas, sobretudo, do ponto de vista social, eleitoral, político. Cubatão precisa de um choque em todas as áreas. Então, eu acho que agora os políticos deviam se concentrar, todos, numa união, né, em prol de Cubatão, dispensar as variedades, colocar as variedades de lado e dizer, vamos criar uma ideia para Cubatão, que todos nós vamos fazer parte dessa ideia, para depois de saneado este problema todo, é que nós colocaremos a prática política em ação novamente. Será depois dessa próxima eleição. Cláudia de Cubatão diz assim, Márcio, como a população está encarando as novas eleições para prefeito em Cubatão? Primeiro, vamos deixar claro que o TRE ainda não determinou data, não é? Nem prazo, nem coisa nenhuma, e a gente até anda estranhando aí essa postura do TRE, né, Márcio? Sem dúvida, ele tá eu não posso chamar de letargia, né? Seria até liviano chamar de letargia, mas a coisa está devagar, pelo sim ou pelo não, a coisa está devagar. A população ela está um tanto surpresa, né? Porque é algo novo na cidade, uma prefeita afastada, né? Ou caçada, como se usa o termo, e o prefeito interino, e não se tem eleição. Obviamente, as pessoas observam aí os possíveis pré-candidatos. Aqui mesmo nós temos aqui o Doda, que é uma pessoa que é cotado também, o Armando também, o Armando é uma das pessoas cotadas, dentro de vários outros que podem vir a compor uma nova eleição. A população aguarda isso, só que de uma forma também assustada, porque não tem ideia do que realmente aconteceu. Muitos falam, a Câmara caçou a prefeita. Não, isso foi uma questão da justiça eleitoral, nada a ver com o legislativo, embora exista um pedido lá tramitando no legislativo, mais uma condição eleitoral. Então há muita informação não credenciada, digamos assim. Há algumas coisas que faltam com a verdade e a população fica dividida aí em se vai ter eleição, se não tem eleição, se há mudança, se não há mudança. Se nós, que um pouco mais próximos da política, ficamos com essa dificuldade, imagina o munícipe cubatense, o que vai pensar aí de todo esse imbróglio jurídico, político, eleitoral. O PSB está preparado lá em Cubatão para quando o TRE marcar essas novas eleições? Tudo leva a crer que isso vai acontecer, não é? A gente não sabe, mas o mais provável é que o TRE, mais cedo ou mais tarde, marque as eleições. E o PSB está pronto para isso, vereador Doda? Já tem algum pré-candidato, não? Boturão, os partidos estão se mobilizando. Em Cubatão há uma ansiosidade, uma expectativa muito grande com todos esses acontecimentos. Dentro dessa ideia, que foi se perguntada aqui pelo Iriel Vilas Boas, muito interessante, o que me chama a atenção nesse instante é que quem pensa na cidade, quem quer ver as coisas acontecer na cidade, tem que discutir a cidade, tem que apresentar um plano de governo, os problemas, discutir as soluções imediatas. Cubatão tem condições, Cubatão é uma cidade polo industrial, Cubatão tem sua riqueza natural, tem seu recurso, como eu sempre digo, onde eu vou, 1 bilhão e 200 milhões para uma população de 120 mil habitantes, é algo assim fabuloso. Cidades do interior, Boturão, não tem como arrecadação para todo o movimento da cidade, para pagar a folha, para gerir a cidade, o orçamento que vai para a educação, 300 milhões só em Cubatão. Então a gente tem que trazer a discussão, o crescimento, o desenvolvimento da cidade. O PSB tem se preparado, tem feito sua convenção, está caminhando com esse pensamento de ter candidatura própria, como outros partidos também estão fazendo. A gente só espera que o TRE, o mais rápido possível, decida, porque, volto a dizer, Cubatão vive uma ansiosidade e uma expectativa e, acima de tudo, uma instabilidade, uma insegurança muito grande com todos esses acontecimentos. E isto, Boturão, é muito ruim para a cidade. O Armando e o Márcio há de convir comigo, que é muito ruim para a cidade essa insegurança, essa intranquilidade, essa coisa nebulosa. Então isso preocupa muito. Eu espero que o mais rápido possível a cidade caminhe e possa realmente estar no patamar que nunca deveria ter deixado de estar. Muito bem, Armando Campinas fecha aqui o nosso painel debates dessa edição. E eu queria dizer, posso colocar só uma pimentinha nesse negócio? Uma pimentinha aí. PSDB e PSB, nível de Estado, estão
tecnicamente muito aí, próximos, bem praticamente próximos, fechados. praticamente fechados. Aí, Márcio França talvez seja o vice de Alckmin. Será que essa coisa de verticaliza também no município, não? É possível, é possível. É possível, Márcio, porque o PSB e o PSDB são dois partidos grandes, dois partidos que têm muito conversado. Eu e o vereador Ademário, a gente tem um bom diálogo, tem um bom entendimento na Câmara. Eu não vejo nenhum tipo de impossibilidade do PSB e o PSDB em Cubatão caminhar junto, porque política se faz, assim, crescendo e com pensamento de desenvolvimento e crescendo da cidade. Rapidinho para você, Armando. Eu queria só dizer o seguinte, você falou se os partidos estão preparados. Eu diria o seguinte, nós temos que ter preocupação de saber se o povo está preparado para uma hora de coisa. Essa é a preocupação maior. Quem está preocupado é o povo. Sem dúvida. O povo é que tem que estar muito preocupado e muito preparado para isso. Vereador Doda, obrigado pela participação com a gente aqui. Doda, vereador do PSB de Cubatão. Obrigado ao nosso Armando Campinas. Obrigado também ao companheiro Márcio, mais uma vez, por participar conosco. A você que nos acompanha, o Painel Debate sempre de segunda a sexta, 1h30 da tarde. Reprise às 8 da noite. Um pouquinho mais na frente, você sabe, às 22 horas do Painel Regional. Tchau.